Pessoal, segunda propriedade coligativa, ebulioscopia. Quando a gente dissolve um soluto não volátil, vai aumentar o ponto de ebulição do solvente. Por quê? Porque quando aquelas partículas estiverem substituindo algumas moléculas do solvente, vai diminuir a pressão máxima de vapor. E para que a gente retorne à pressão original, a gente tem que dar mais calor. Dando mais calor, vai aumentar o ponto de ebulição. Ó, coloquei o gráfico, o diagrama de fases da água, né? E aqui então, a água pura, solvente puro, e a hora que a gente dissolve o soluto não volátil, o que vai acontecer? Vai aumentar o ponto de ebulição. Essa faixa aqui de aumento é o ΔTE, é a variação na temperatura de ebulição. E uma forma da gente calcular quanto é que variou depois que a gente dissolveu o soluto não volátil no solvente é constante ebulioscópica, a variação da temperatura de ebulição, é igual a constante ebulioscópica vezes molaridade vezes o fator de correção de Van 't Hoff. A constante ebulioscópica ela é específica para cada solvente. Estou dando dois exemplos, né? Não é obrigado a decorar, você ganha isso na hora de fazer o exercício. A constante ebulioscópica da água vale 0,52 graus Celsius quilograma por mol. E do álcool, 1,22 graus Celsius quilograma por mol. Traduzindo, cada mol de partículas que você dissolver num quilo de solvente vai aumentar o ponto de ebulição 0,52 graus Celsius. Vamos pensar no álcool? Se você pegasse 1 kg de álcool e dissolvesse 1 mol de partículas, iria aumentar o ponto de ebulição do álcool 1,22 graus Celsius. Bom, até o primeiro colegial, quando a gente fazia essa pergunta, quando um líquido ferve, o aluno falava para a gente, cadê a tabelinha de ponto de ebulição? Porque quando atingir o ponto de ebulição, o líquido vai ferver. Já conhecendo propriedades coligativas, a gente tem que pensar o seguinte, o líquido vai ferver quando a sua pressão máxima de vapor se igualar com a pressão atmosférica local. Eu falei igualar, mas na verdade tem que superar um pouquinho. Então, a hora que a pressão máxima de vapor do solvente conseguir superar a pressão atmosférica local, ele entra em ebulição. As moléculas se distanciam partindo para o estado gasoso. Então, ó, vou correlacionar São Paulo. São Paulo está acima do nível do mar e a pressão atmosférica lá em São Paulo é 700 milímetros de mercúrio. Em Santos, que está no nível do mar, a pressão é 1 atm, 760. Quando a gente começa a esquentar a água, o ponto de ebulição da água lá em São Paulo é menor, vale 97,7 graus Celsius. Mas por que é menor? Porque a pressão atmosférica em São Paulo é menor. Já em Santos, a pressão atmosférica é maior, tem muito mais gás pressionando as moléculas. Então a água vai ferver lá em Santos a 100 graus Celsius. E a água vai ferver em São Paulo, porque a pressão atmosférica é menor, 97,7. Então a gente tem que pensar assim, à medida que vai aumentando a altitude, vai diminuindo a pressão. E se vai diminuindo a pressão, vai diminuindo o ponto de ebulição. Então, ó, fazendo uma observação, panela de pressão, ela consegue reter uma grande quantidade de vapor d'água. E aí esse vapor vai fazer aumentar a pressão. Aumentando a pressão, vai aumentar o ponto de ebulição da água. Assim, o alimento que estiver dentro da panela de pressão vai ser cozido numa temperatura maior, geralmente uns 135 graus Celsius. Então, quando a gente usa a panela de pressão, a gente está fazendo com que o alimento cozinhe mais rápido e está economizando gás, porque como nós estamos fervendo o alimento numa temperatura maior, nós vamos estar poupando gás. Outra coisa aqui, ó, quando a gente dissolveu o soluto não volátil no solvente, então estou pensando aqui, ó, estou lá em Santos, pressão 760 milímetros de mercúrio, 1 atm, estou esquentando a água pura. A água pura, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Mas quando eu dissolvo sal na água, o que vai acontecer? Vai aumentar o ponto de ebulição. Por que vai aumentar o ponto de ebulição? Porque as partículas do NaCl vão substituir algumas moléculas da água, diminuindo a pressão e vapor da água. O que nós temos que fazer? Nós temos que dar mais calor, ponto de ebulição, para que atinja aquela mesma quantidade de pressão e vapor. Então, quando você dissolve um soluto não volátil no solvente, vai aumentar o seu ponto de ebulição. Isso
quem estuda é a ebulioscopia. Obrigadão, até mais.